Amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com você nessa oportunidade. Já havia algum tempo que nós não fazíamos algum vídeo, porém o Espírito de Deus tocou ao meu coração para compartilhar uma palavra breve com você nessa oportunidade. Se você me vê de dia, um bom dia. Se você me vê à tarde, uma boa tarde. E se você me vê à noite, uma boa noite. E eu quero compartilhar com você uma mensagem, uma palavra que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, apenas o versículo 9, que nos diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Paulo, quando ele escreve essa mensagem, essa carta, ele tinha plena noção do que ele estava escrevendo. Por quê? Deixa eu compartilhar com você um pouquinho da vida de Paulo. Você percebe que Paulo, antes de se converter ao cristianismo, Paulo era alguém que odiava os cristãos. Paulo foi uma pessoa que tinha prazer em matar os servos de Deus. Só que Paulo, ele encontra com Cristo em Atos 9, no caminho de Damasco. E ele tem um encontro e ele fala: quem és tu? Jesus fala: eu sou aquele a quem tu persegues. E Cristo dá uma ordem para Paulo para ir para uma certa casa, ficar ali alguns dias. E depois daquele encontro com Cristo, depois desse episódio, depois dessa casa que ele esteve, depois desses dias que ele esteve ali, Paulo veio a ser um dos maiores apóstolos, ou melhor dizendo, o maior apóstolo do Novo Testamento. Tanto é que ele era chamado o apóstolo dos gentios. Ele, de uma certa forma, substituiu o apóstolo Judas, ou seja, foram 12 apóstolos. Dizem que ele substituiu o apóstolo Judas, e eu creio também nessa tese. Por quê? Porque Paulo, ele foi um homem que teve um temor tão grande de Deus que Deus o abençoou de uma certa forma. Você percebe que de Romanos a Filemão é a doutrina paulina, são as doutrinas bíblicas que são a base da igreja hoje. Tanto é que ele fala em 1 Coríntios 11, ninguém pode pôr outro fundamento, a qual já está posto, a qual é Jesus Cristo. Em Gálatas 1:8 ele vai falar: se algum de nós, ou um mesmo anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, a qual eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo sabia muito bem o que ele estava escrevendo. Por quê? Porque Paulo tinha autoridade, Paulo tinha visão. Paulo teve 3 viagens missionárias, a qual fundou a igreja de Éfeso, a qual fundou a igreja de Colosso, a qual fundou a igreja de Tessalônica, a qual fundou a igreja de Filipos. Paulo tinha autoridade, Paulo era um homem que tinha o Espírito de Deus, era um homem cheio do Espírito. Paulo ensinou os dons do Espírito, Paulo ensinou os dons ministeriais. Ou seja, Paulo veio a ser uma pessoa que outrora odiava a Cristo, agora ele ama Jesus. Tanto é que não tinha nada mais precioso para ele a não ser a vocação e o chamado que ele recebeu de Cristo Jesus. Você pode encontrar isso no livro de Atos. Só que nessa oportunidade eu quero trazer para você algumas consequências do pecado que podem e podem mesmo permanecer na vida daqueles que realmente pedem perdão. Só que há consequências do pecado. Eu lhe provo na Bíblia. Você percebe que quando Deus ele cria o homem e a mulher são sem mancha, sem mácula, sem pecado, houve uma consequência. Qual? A morte. Você percebe que Deus ele tinha criado Adão e Eva para serem seres imortais. Só que quando o pecado entrou ao mundo, a morte também entrou ao mundo. É a maior consequência do pecado, a morte. Ou seja, há consequências do pecado. Eu quero trazer a você 5 consequências do pecado que podem prejudicar a vida do ser humano. Primeira consequência é trazer aflição e inquietação ao pecador. Você percebe que o pecador, quando eu me refiro ao pecador, quando a Bíblia fala pecador, é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Ou seja, a pessoa que tem prazer em praticar o pecado, tem prazer em beber bebidas alcoólicas, tem prazer em adulterar, tem prazer em fornicar, tem prazer em mentir, tem prazer em viver no pecado. Quando a Bíblia fala de pecador, é a pessoa que vive na prática, no pecado, e traz aflição e inquietação ao pecador. Eu lhe garanto que uma pessoa que vive dessa forma, ela não tem um dia sequer de descanso.
Uma pessoa que vive nessa forma, ela não deita sua cabeça no travesseiro quando ela vai tirar seu sono, que ela vai dormir, quando ela amanhece, ela não tem descanso. Por quê? Porque o pecado ele traz inquietação. O pecado é uma mazela, o pecado é um câncer mundial que tem afligido vidas e vidas e vidas. Nesse momento em que vos falo, há pessoas agora que estão morrendo e estão indo para o inferno, porque nunca reconheceram a Cristo como seu Salvador. O pecado ele traz a inquietação, o pecado ele consegue tirar a paz do indivíduo para que não encontre a Jesus. Só que Jesus ele veio para destruir toda a obra maligna do pecado. Você pode encontrar isso em 1 de João 3,8, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Você encontra isso em 1 João 3,8. Em Romanos 6,14, o apóstolo Paulo vai falar assim: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas sim da graça. Ou seja, quem está debaixo da graça, quem tem Jesus no coração, não tem inquietação, tem apenas paz, porque Jesus é o príncipe da paz. A segunda consequência que o pecado traz para a humanidade, ou para aqueles que queiram ficar no pecado, interrompe a comunhão com Deus. Deus não pode se manifestar a uma pessoa que quando essa pessoa está enfurnada e infiltrada e mergulhada no pecado. A comunhão com Deus, ela é só atingida a partir do momento que a pessoa busca santidade com Deus. O pecado, ele veio para interromper essa comunhão com Deus. O pecado ele mancha, o pecado ele cega, o pecado traz doenças, o pecado ele traz mazelas, o pecado ele apaga a comunhão de Deus para com o homem. Por isso que Jesus veio para nos libertar do pecado. Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acredito e eu creio que a obra de Cristo é completa. A obra de Jesus é completa. Ele completou tudo e ele pode te libertar nessa oportunidade. Se você está me ouvindo e você não tem mais aquele contato com Deus, aquela comunhão com Deus, aquela conversa que você tinha com Deus, talvez seja o pecado que você não deixou. Então se liberte nessa noite, peça para Jesus te libertar, peça para Jesus limpar a tua vida, peça para Jesus entrar na tua casa, entrar no teu coração, para que tudo venha a ser jogado por terra no nome dele. A terceira consequência do pecado é o pecado, ele escraviza o homem. Assim como houve escravos no passado que tinham que dar satisfações aos seus senhores, eles não tinham um minuto de descanso. Assim é aquele que pratica o pecado e que vive na prática do pecado. Ou seja, eles têm um senhor. E qual é o nome desse senhor? O pecado. O pecado é o seu senhor, porque eles não conseguem ficar distante do pecado. Eles não conseguem se distanciar da prática da iniquidade e pecaminosa. A Bíblia vai falar em Efésios 5,11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Você é livre, você pode fazer uma escolha nessa oportunidade em que vos falo. Você pode muito bem desistir de ter o pecado como seu Senhor e aceitar Jesus como teu Salvador. Você pode aceitar ao Senhor nesse momento e falar: não quero mais o pecado como meu Senhor, como meu dono, como meu chefe, como meu patrão. Você pode tomar essa decisão. Basta você entregar sua vida para Jesus. Basta você confiar no Senhor. Basta você querer ser livre do pecado e jogar esse Senhor por terra de uma vez por todas. A quarta consequência que o pecado traz ao mundo, ele conduz à morte eterna, ou seja, o que a Bíblia fala, a segunda morte. Amado, amada, não queira morrer sem Jesus. Não queira morrer sem a presença de Jesus, porque é um caminho sem volta. Uma consequência que o pecado deixou lá no Éden foi a morte, ou seja, a morte física e a pior delas, a morte espiritual. Por isso que Cristo veio, para nos dar vida e com abundância. Em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus,
nosso Senhor. Saiba que o seu corpo, quando ele morrer, ele vai para a tumba, vai para o caixão, vai para 7 palmos abaixo da terra, só que há algo eterno dentro de você. O quê? A sua alma e o seu espírito. A consequência que o pecado deixou foi quando os pecadores morrem, eles vão direto para o inferno, ou seja, não há mais como reverter essa situação. Você sabe que Cristo pode mudar isso, aceitando-o como seu Salvador. Essa é uma consequência terrível, conduz à morte eterna. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa morre sem Jesus, ela não tem volta. Ela vai para o inferno, ela não vai ter paz, ela não vai ter alegria. Será, como a Bíblia fala, um lugar de ranger de dentes eternamente. Você percebe isso na parábola, a qual não é nem parábola, do rico e do Lázaro. Você percebe isso lá em Lucas 15, quando o Lázaro ele morre e o rico também, e o rico percebe que ele tinha ido para um lugar não muito agradável, um lugar de tormenta. Ou seja, ele pediu só um desejo, que o pai Abraão molhasse a ponta do dedo, refrescasse sua língua, só que não podia acontecer, porque ele já tinha ido para outro lugar. Ou seja, a consequência que o pecado traz, a quarta, conduz o homem ou a mulher à morte eterna, que é a segunda morte. Não queira morrer sem Jesus, não queira partir desse mundo sem a presença de Deus e sem Jesus Cristo. E a quinta, e esse é terrível, amados, exclui o homem do céu. O homem, ele não poderá entrar no céu se ele não tiver Jesus. Se ele tiver Jesus, ele entrará no céu. Se ele andar em santidade, como a Bíblia nos manda. Perceba que a Bíblia não pede, a Bíblia manda. Deus, ele não pede, Deus, ele ordena. Sede santo como eu sou santo. A Bíblia vai falar muito bem em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E essa exclusão é terrível, porque o pecado ele não permite que o homem entre no céu. O pecado não permite que o homem se apresente diante de Deus limpo, puro, sem mancha, sem doenças. Eu me refiro a doenças espirituais, porque qualquer um pode ser acometido por uma enfermidade. O pecado ele não permite que o homem tenha uma vida eterna no céu de glória. E o pecado, ao contrário disso, ele exclui, ele joga para bem longe o homem de entrar no céu. Essa é uma consequência. Acabamos de ler, não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Que injustos são aqueles que vivem na prática do pecado, que são pecadores. Não desista do teu chamado. Não desista daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se o pecado tem falado mais alto do que a voz de Deus, repreenda esse mal em nome de Jesus. Se o pecado ele tem te puxado para os vales da imundícia do mundo, saia desse vale hoje, em nome do Senhor Jesus. Se o pecado tem saboreado o teu paladar, tem saboreado as falas aos teus ouvidos, se o pecado tem saboreado a tua vida para que você venha frequentar lugares obscuros, lugares que não irão te levar a lugar nenhum, repreenda em nome de Jesus. Deus lhe chamou para ser santo, Deus lhe chamou para ser alguém que carregue a presença dele por onde você quer que andar. Confie no Senhor, confie na promessa. Não deixe que o pecado ele venha manchar a identidade de Cristo em você. Repreenda. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar fruto, conforme diz João 15. Ali você vai perceber fruto, mais fruto, muito fruto. Que tipo de fruto você tem dado? Que tipo de fruto você tem dado na sua sociedade, na sua igreja, na sua família? Será que você tem praticado os frutos da carne em Gálatas 5? Ou você tem praticado fruto, não frutos, fruto do Espírito no mesmo capítulo de Gálatas 5? Então, nessa oportunidade, guarda esta palavra no teu coração.
Saiba que o pecado ele traz aflição e inquietação ao pecador. O pecado interrompe a comunhão com Deus. O pecado escraviza o homem. O pecado conduz à morte eterna. E o pecado exclui o homem do céu. São essas consequências malignas que o pecado deixou. Mas há solução para isso. Qual, pastor? Jesus. Jesus é a solução para nos levar para o céu de glória. Só Ele, apenas Ele, ninguém mais, irá poder nos levar para a glória. Porque Jesus disse em João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Meu nome é Pastor Rafael. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir e saiba que Jesus te ama. Deus te abençoe, em nome de Jesus.